Olá! Hoje eu queria falar um pouco sobre a questão militar no Brasil, principalmente sobre as relações das Forças Armadas com Jair Bolsonaro, no governo Jair Bolsonaro. Li com certa tranquilidade que finalmente começa a aparecer um desconforto grande com a participação de generais da ativa no governo federal. Finalmente. E isso aconteceu pela questão Queiroz. Né? O Queiroz finalmente foi preso na casa do advogado do clã Bolsonaro. Ele estava lá, parece que há mais de um ano, e o que demonstra claramente suas relações com o clã. Bem, a prisão de Queiroz escancarou para a sociedade brasileira o que uma boa parte já sabia. Escancarou as relações de Jair Bolsonaro e seus filhos com o que há de pior na política, com o que há de pior na sociedade. Corrupção, lavagem de dinheiro, milícias, essas milícias armadas que atemorizam a população mais pobre. Chegaram, inclusive, vocês lembram, no Rio de Janeiro, a construir prédios em áreas irregulares e prédios que devem ter usado gesso em vez de cimento, e alguns caíram. Vocês lembram disso? Morreram algumas pessoas. Isso foi no ano passado. É com essa gente, né, o tal do Adriano, um miliciano, envolvido, inclusive, o que parece, com a morte da Marielle, é com essa gente que esse pessoal se relaciona. E fazendo esse tipo de coisa, lavagem de dinheiro, praticando corrupção. Aí, finalmente, parece que os militares da ativa, que estão na caserna, perceberam em que fria eles acabaram entrando, né? Em que fria as Forças Armadas foram colocadas. Né? Tem lá, no governo Bolsonaro, 2.900 militares da ativa, deveriam estar na reserva, mas são da ativa e estão em cargos no governo, e muitos em cargos importantíssimos, né? Como o general Heleno, o Braga Neto, o Pazuello, estão lá à frente, né, do governo e defendendo o governo e usando frases como não estica a corda, não abusem, prometendo consequências imprevisíveis, tudo isso para defender o Jair Bolsonaro e contra o Supremo Tribunal Federal, que tem feito um trabalho seríssimo. Graças a eles, nós estamos sendo defendidos contra uma verdadeira quadrilha. Uma quadrilha que, além de tudo, é autoritária, é extremista, né? Está aí do lado de gente que incita o crime, né? De gente que tentou invadir Congresso, tentou invadir Supremo, que não tem a menor noção do que é de democracia e de quanto ela é importante para cada um de nós. E aí eu pensei, mas eles demoraram muito para começar a se sentir desconforto. Esse desconforto deveria ter surgido já no ano passado, e se não, neste ano, com a pandemia. O Jair Bolsonaro, desde o começo dessa pandemia, tem feito brincadeiras, chacota, deboche. Começou chamando de uma gripezinha, depois disse que era Messias, mas não era milagreiro para salvar a vida das pessoas. E daí? E nenhuma dessas frases recebeu qualquer repreensão desses militares. Né? E a coisa foi indo. Eu esperava, tinha 10 mil infectados, de repente 100 mil, de repente 500 mil e nada. Nós já passamos de 1.200.000, estamos chegando a 1.300.000, isso se a gente levar em consideração que esses são os números, mas não.
os próprios infectologistas, o pessoal que trabalha com isso, diz que há muita subnotificação, né? Não há notificação de todos os casos. Os contaminados devem estar mais do que o dobro do que é notificado. São quase 53 mil mortos e até agora também não tinha ouvido nada, nenhuma repreensão. Ao contrário, foi demitido um excelente ministro da Saúde, que era o Mandetta, e que vinha segurando, e graças a ele nós não temos mais mortes. Depois o Tait resolveu sair, porque se sentiu desconfortável, com toda a razão, atendendo, sendo o ministro de um presidente que queria esconder dados, que queria ministrar remédios como se ele entendesse alguma coisa disso. Ele passou esse tempo todo, Jair Bolsonaro, brigando, né? Brigando com o Congresso, brigando com o Supremo, brigando com médicos, brigando com a Organização Mundial da Saúde, brigando com todo mundo. E não se ouviu repreensão pública, a não ser do general Santos Cruz, lúcido sempre em suas entrevistas, em seus artigos, mas fora disso, nada. A cada dia a escalada terrorista do presidente aumentava e não se ouvia voz dissonante da caserna ou dos militares fora dela. Eu cheguei a ficar muito preocupada, atemorizada, para onde estamos indo. E me lembrei que eu peguei o fim da ditadura e já era terrível, censura à imprensa, mortes, tortura e todo o processo de luta pela anistia. Anistia ampla, geral e irrestrita. O que significava isso? Em uma negociação entre sociedade civil e Forças Armadas, decidiu-se que a anistia era anistia para os dois lados, para os exilados, presos políticos, gente que vinha sofrendo com a ditadura, e também para os algozes, quem exilou, quem torturou, quem censurou. Naquela época parecia o certo. E nesses últimos 35 anos, o Exército se manteve no seu papel constitucional de defesa do Estado, defesa do território brasileiro. Mas aí veio Jair Bolsonaro, um capitão expulso do Exército. E parece que todas as Forças Armadas passaram a bater continência para esse capitão. E eu repensei, eu falei, poxa, será que nós acertamos com a questão da anistia? Será que não era necessário ter discutido mais tudo o que aconteceu naqueles anos de ditadura? E aí me veio o Nelson Mandela e o apartheid na África do Sul. O Mandela, depois de 27 anos preso, saiu pregando perdão. Saiu pregando que brancos e negros tinham que viver juntos, sem racismo, de parte a parte. Né? Os negros tinham sofrido muito, né? Opressão, mortes, direitos nenhum. Né? Mas Mandela, e 27 anos preso por ser contra o racismo e contra o apartheid, saiu pregando perdão. Foi eleito presidente da República por esmagadora maioria. Que sorte os sul-africanos têm de ter tido este homem ali no seu seio, na luta como presidente, um homem que talvez tenha sido o mais importante dos últimos séculos, né? O mais humano, o mais correto, o mais empático. Bem, ele ganhou e nomeou o cardeal Desmond Tutu, que também foi prêmio Nobel da Paz, assim como o Mandela, nomeou para que ele chefiasse uma comissão da verdade e da reconciliação. Por que isso? Porque era preciso curar as feridas que tinham se criado durante todos os anos do apartheid.
essa comissão tinha o dever principal de fazer com que os direitos humanos fossem iguais para todos, sem exceção. Mas também havia a questão da reconciliação. Foram feitos tribunais, aqueles opressores, assassinos que tinham matado centenas, milhares de negros, torturado, oprimido. Aqueles que quisessem ter uma anistia tinham que fazer esse pedido. Ou então seriam julgados e condenados, obviamente, porque tinham desrespeitado todas as regras de convivência humana. Pois bem, esses tribunais aconteceram, os algozes se retrataram, contaram o que tinha acontecido, as famílias puderam falar de sua dor e foi se construindo uma nação. Uma nação hoje fortíssima, que é a África do Sul. E isso teve um papel importante, que foi para que a sociedade inteira tivesse noção dos terrores que tinham acontecido durante aqueles anos do apartheid e tivesse noção da importância dos direitos humanos, a importância da democracia, a importância de cada homem um voto. No caso do Brasil, isso já passou, nós não fizemos isso. Inclusive, por causa disso, há um desconhecimento generalizado na sociedade brasileira do que aconteceu naqueles anos duros de ditadura militar. Corrupção, inclusive, além das mortes, tortura, assassinato, censura. A imprensa estava censurada, era impossível, não tinha rede social, né? Onde pudesse ser contado o que acontecia, e muita gente não sabe o que aconteceu. Alguns, né, de alma mais dura, ainda propõem ditadura militar. Não tem o menor conhecimento do que significa isso. Fazer os tribunais de reconciliação agora já é tarde. Mas há uma proposta do deputado Raul Jungmann importantíssima. Ele acha que o Congresso Nacional deve se debruçar com maior profundidade na discussão do Plano Nacional de Defesa e Segurança. E ele acha que é preciso haver mais discussão das relações entre a sociedade civil e os militares. O Raul Jungmann tem uma proposta que eu acho importantíssima, né, que é que se faça um fórum de discussão, onde tudo isso possa ser debatido. Eu tenho aqui, inclusive, a proposta dele inteira, né? A ideia é que se faça esse fórum privado para exame e discussão dos temas relacionados com a despolitização das Forças Armadas, fortalecimento do controle civil e papel dos militares no processo decisório brasileiro. Eu fecho com essa proposta e acho que nós deveríamos encará-la com maior rigor. E que os militares, se quiserem fazer política, entrar em partido político, participar de governo, como tem lá o general Pazuello, triste ministro da Saúde, deveria ter vergonha. Nós chegamos a 1.300.000 infectados, mais de 50 mil mortos. Ele deveria ter vergonha, né? Porque ele é um interventor que parece a favor da pandemia, né? A favor da pandemia, porque se ele for contra a pandemia, Jair Bolsonaro enlouquece. Então eu acho que essa proposta do Raul Jungmann deveria ser levada mais a sério por todos os democratas brasileiros. Está na hora de discutir o papel das Forças Armadas brasileiras na sociedade. Eles têm um papel constitucional, um só, que é a defesa do Estado brasileiro, não a defesa de um governo. Isso não é o papel das Forças Armadas. E é importante que todos saibam, inclusive os militares, que a democracia tem 3 poderes: o executivo, o judiciário e o Congresso Nacional, o legislativo. Os outros 2 estão funcionando muito bem, obrigado. Sobretudo
o Supremo Tribunal Federal. É preciso que o Executivo assuma o governo, porque até agora isso não aconteceu.